Olá, mais uma vez nos reunimos para uma palestra espírita e, inicialmente, farei uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, uma leitura breve, mas com conteúdo muito importante. Então, procure anular a parte inferior para desenvolver a parte superior do seu ser. Os antigos chamavam centauro aquele misto de homem na parte superior e cavalos na parte inferior do corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal do seu ser, para que apareça e sobressaia apenas a parte inteligente e nobre. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e elevar nossos sentimentos e nossos pensamentos até o nosso Deus, Pai de amor e bondade, e pedir a Ele que abençoe o nosso trabalho desta noite e esteja desenvolvido tranquilamente e sabiamente através dessas palavras que serão proferidas. Pedimos a Ele também que abençoe os nossos irmãos que agora estão passando por dificuldades, por angústias, por aflições, e possam ser amparados pelo Pai. E esteja conosco, Senhor, nesse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre como e onde adorar a Deus. Então, no início, na infância espiritual, nós podemos dizer assim, que o homem, no começo, a humanidade ainda não tinha uma ideia da parte espiritual. Então, o homem, naquela época, ele adorava o fogo, adorava o rio, adorava o vento, a chuva, por achar que eram forças, e essas forças da natureza seriam deuses que o estavam protegendo e, ora, o estavam castigando. Então, com o passar do tempo, essa infância espiritual, ela foi sendo vencida e o homem passou a ter conhecimento da vida espiritual. Então, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 649, em que consiste a adoração. Então, como adorar e onde adorar? E o que consiste a adoração? O que é a adoração? A adoração é a elevação do pensamento, pois é pela prece uma via fluídica que chegará ao Pai. Então, para nós termos uma ideia, então nós precisamos chegar ao Pai através da prece. É somente através da prece. E quando nós elevamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e aí, através de uma transmissão fluídica, nós estaremos em contato com o Pai. Nós sabemos que o universo, ele está
foi criado, né, e deixado sobre eles os fluidos. O fluido universal é um deles, e ele faz parte da formação do universo. Nós podemos chamar também de o fluido como uma energia que acaba sendo transmitida. O pensamento é um fluido. Quando nós pensamos, nós estamos emitindo uma energia, uma carga eletromagnética, vamos dizer assim, e através do pensamento é que os espíritos se comunicam. Então, para comunicarmos com Deus, e se Deus é espírito, nós estaremos entrando em contato com o Pai através dos nossos pensamentos. Na questão do Livro dos Espíritos, na questão 650, origina-se de um sentimento da alma ou é o fruto de um estudo a adoração a Deus? Então ele quer saber se a adoração de Deus ela vem da alma ou foi através de vários anos de estudos que o homem chegou à conclusão que deveria adorar a Deus. Então, o homem ele tem consciência da sua fraqueza, que o leva a curvar-se diante daquele que pode protegê-lo. Então, quando nós procuramos a ajuda dos homens, de 1, 2, 3, de várias pessoas, e a gente nota que o homem não tem condição de nos ajudar. Então, nós somos obrigados a procurar uma força, né, que poderá nos ajudar e nos proteger, que é Deus. E aí, o que Deus espera da humanidade? O que será que Deus quer que as pessoas façam na realidade? Que as pessoas gastem bastante dinheiro, né? Com joias, roupas, carro, né? Comida farta. Que as pessoas tenham satisfação nos bens terrenos? Não. É claro que não, porque se Deus é espírito, então as coisas terrenas, para nós, tem que ser somente um meio de sobrevivência. Nós temos que ter o necessário e deixar o supérfluo de lado. E cultivarmos o nosso espírito. É o nosso espírito que é imortal. É o nosso espírito que vai continuar a jornada de evolução. Então, nós não podemos, quer dizer, o homem não pode pensar que o prazer está nas coisas terrenas, e as coisas terrenas, elas são passageiras. Então, Jesus já condenava as coisas terrenas do Sermão do Monte, onde ele falava que a traça e a ferrugem podem corromper. E os tesouros celestes não. A traça e a ferrugem não podem lá estar. Então, é importante que nós pensemos sobre isso, sobre esta análise dos bens terrenos e os bens celestiais. O que nós estamos realmente fazendo com a nossa vida, o que nós estamos desejando para a nossa vida aqui encarnados. E o que Deus espera de você?
Deus espera o reconhecimento da paternidade divina. Olha que bacana. Então, Jesus nos ensinou que o reconhecimento é pela prece e pela oração. Então, ele falava, quando quiser se conectar a mim e ao Pai, é através do Espírito. E o Espírito, ele só se conecta com o Pai através da prece, através da oração. Então, o Pai Nosso, o que diz o Pai Nosso? Né? Então, o Pai Nosso, ela é uma oração que Jesus deixou para aqueles que não sabem orar, não sabem pedir. Então, fizesse a oração do Pai Nosso. E, com o passar do tempo, nós entendemos que orar a Deus é muito mais do que repetir palavras. E nós sabemos que não estamos abandonados. E nenhum filho fica sem o amor do Pai. Então, no Pai Nosso, tem uma frase que diz, né? Esteja feita a vossa vontade. Mas então eu pergunto, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Pai? Então, é entender e aplicar o Evangelho de amor e caridade, amando a todos os nossos irmãos. Então, esta é a vontade do Pai. Entender, aplicar, que é a coisa mais difícil, né? Às vezes a gente até entende qual é a vontade do Pai, mas aplicar é que é mais difícil. O Evangelho de amor e caridade. Então, nós temos que amar os nossos irmãos e ajudar os nossos irmãos, aqueles que necessitam de auxílio, e não virar as costas. Então, é o Evangelho de amor e caridade, amando a todos os nossos irmãos. Então, todos nós, espíritos, somos filhos do mesmo Pai. Então, podemos dizer que todos somos irmãos, todos viemos do Pai e temos que amar o nosso irmão com caridade. Então, essa é a vontade do Pai. Então, Jesus nos ensina a substituir a palavra adorar por amar extremamente, né? Então, nós temos que amar extremamente aqueles que acionam o nosso lado sombrio. Sim, porque é aí que a gente vê a lei da caridade. Tem pessoas que conseguem tirar a gente do sério. Tem irmãos, né? Aqueles que vivem conosco, no nosso lar, muitas vezes eles tiram a gente, tiram do sério, acabam com a nossa paciência. E é importante que nós saibamos amar aqueles que acionam o nosso lado sombrio, que ainda temos dentro de nós. Estamos procurando controlar as nossas más tendências, mas ainda eles conseguem tirar a gente do sério. Então, Jesus estava sentado numa fonte e uma mulher buscando água num cântaro lhe pede
água para beber. E aí ela fala, sou samaritana e tu és judeus. E então Jesus mostra as necessidades são a mesma. Então não importa cor, credo, né? Que nós temos a mesma necessidade que o pobre tem, o rico tem. A mesma necessidade que o branco tem, o negro tem. E Jesus queria demonstrar que nós somos todos irmãos. E oferece a água da vida. Quem beber não terá mais sede. E qual é essa água da vida? Nada mais é que o conhecimento do reino de Deus. Então, quando uma pessoa ela bebe da água da vida, ela tem o conhecimento do reino de Deus. E aí as coisas ficam mais fáceis e mais interessantes. E a gente começa a entender o que Jesus queria falar para a gente amar aqueles que acionam o nosso lado sombrio. Se você tem o conhecimento do reino dos céus, então você sabe que aquelas pessoas foram colocadas no seu caminho justamente para você estar se melhorando, você estar se livrando das suas más tendências. Mas Jesus ainda fala que nós devemos, sim, né, amar e amar aos extremos. Né? Devemos adorar os nossos irmãos. Essa é a verdade. Né? Então, aí essa mulher, ela pergunta a Jesus, onde é o melhor lugar para adorarmos a Deus? Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é no Templo de Jerusalém. E Jesus faz uma pausa e responde: nem no monte e nem no templo adorareis o Pai. Então vejam que resposta do Mestre. Nem no monte e nem no templo, mas em espírito, porque o Pai é espírito. Então, naquele tempo, Jesus já nos alertava sobre o conhecimento do reino dos céus. Falava que o Pai é espírito. Nós somos espíritos. Nós somos filhos de Deus. E nós temos que adorar a Deus em espírito. Mas o que ele queria dizer com adorar em espírito? Então nós sabemos que Deus, ele, através do seu amor e da sua bondade, ele também nos deu o livre-arbítrio para seguirmos o nosso caminho. Mas só que ele deixou as leis divinas para o homem seguir. E aquele homem que quiser estar bem na terra, então ele deverá ser conhecedor das leis divinas. E onde que nós devemos adorar ao Pai? Em espírito.
E como fazemos isso? Como Jesus ensinou, através da prece. Então, nesse momento, vamos encerrar hoje a nossa palestra, como sempre, fazendo uma prece final ao Pai. Senhor Deus, de amor e bondade, te agradecemos, ó Pai, por estar reunido conosco nesta noite, por mais esta palestra, onde absorvemos esse conhecimento e vamos tentar colocá-lo em prática durante essa semana. Que assim seja, graças a Deus.